Olá, meu nome é Júlia Faria Denadai, eu sou aluna de Medicina Veterinária e hoje vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica intitulado Efeitos de doses terapêuticas de DMSO, de metilsulfóxito, sobre asma experimental induzida via câmara de nebulização, cujo orientador é o professor Carlos Eduardo Tadocuro. Desde a década de 90, percebe-se um grande avanço nos estudos que relacionam qualidade do ar com qualidade de vida e doenças respiratórias. Dentre essas doenças, temos a asma, que é uma inflamação crônica das vias aéreas, caracterizada pelo padrão de resposta TH2 e por ser uma hipersensibilidade, ou seja, uma reação exacerbada do tipo 1, conhecida como hipersensibilidade imediata. Na medicina veterinária, as espécies que apresentam um quadro asmático mais recorrente são os equinos e os felinos, no caso, os gatos. A síndrome da asma equina, por exemplo, engloba uma série de doenças do trato respiratório, doenças inflamatórias do trato respiratório dos equinos. Já nos gatos, o padrão de resposta, o padrão de resposta TH2 e a hipersensibilidade observada são muito semelhantes ao que acontece nos humanos. Nos cães, ainda não são confirmados casos de asma, somente casos de bronquite crônica, que vão se diferenciar aí pelo local, de inflamação das vias aéreas e também pela célula que predomina, na resposta inflamatória. No caso da asma, são os eosinófilos e no caso da bronquite crônica, os neutrófilos. E em meio nessas doenças de caráter inflamatório, no caso a asma, surge o DMSO. O DMSO ele já é utilizado há bastante tempo em laboratórios como veículos para diversos tipos de ácidos, carboidratos, lipídios, porém seu uso na clínica vem aumentando cada vez mais, principalmente nos últimos tempos. Vários trabalhos surgiram apontando os efeitos anti-inflamatórios do DMSO, no caso, inibir citocinas inflamatórias. Trabalhos também realizados em gatos comprovam seu efeito analgésico e, recentemente, vários estudos têm estudado o caráter imunomodulador do DMSO. Por exemplo, ele é utilizado em casos de colites ulcerativas e inflamação da bexiga, no caso de cistite não bacteriana. Então, o DMSO ele vai atuar, fazendo um feedback positivo para as células T regulatórias, para as células NK, o que faz com que ele seja muito utilizado também, estudado em trabalhos sobre câncer, e feedback negativo para as células do padrão TH1, TH17 e padrão inflamatório. Então, o objetivo desse trabalho é justamente analisar esse efeito imunomodulador do DMSO sobre a asma experimental. Para induzir a asma experimental, eu me baseei num projeto de IC anterior, em que comparei protocolos de indução de asma por inalação e por instilação, no qual os dois se mostraram equivalentes, sendo de inalação ele tem o benefício de ser mais realista, a exposição do alérgeno, no caso a albumina, e menos invasivo. E separei 3 grupos: o grupo controle, o grupo imunizado, que foi induzido a asma por ovalbumina, e o grupo imunizado e tratado com doses terapêuticas de DMSO. No teste de inflamação cutânea, comprovou-se a eficiência do protocolo de imunização experimental. Os grupos imunizados, IM e MD, eles apresentaram uma reação exacerbada, uma hipersensibilidade imediata, principalmente nos primeiros 30 minutos. Nesses primeiros 30 minutos, também observou-se o efeito pró-inflamatório do DMSO, pela infiltração de leucócitos dérmicos. E após os 30 minutos, não houve uma diferença estatística, entre os grupos imunizados, tratados ou não com o DMSO. No teste de imunidade inata, foi comprovada mais uma vez a eficiência do protocolo de imunização. Os grupos IM e MD apresentaram um padrão, principalmente eosinofílico, maior se comparado ao grupo controle, e não foi observada diferença estatística entre esses dois grupos. Em relação à célula apresentadora de antígeno, no caso células dendríticas e macrófagos, era esperado que o DMSO diminuísse a concentração de células dendríticas e inibisse a polarização de macrófagos do tipo 1 e do tipo 2, sendo o tipo 2 característico do padrão TH2 resposta, mas não foi observada diferença estatística entre os grupos IM e MD. Em relação à imunidade adaptativa, o DMSO não apresentou aquele feedback positivo para as células T regulatórias, e em relação à célula B não houve diferença estatística. Já a relação TCD4 e TCD8 demonstrou uma redução da proliferação de TCD4 ativada no linfonodo mesentérico. Conclui-se que houve uma diminuição, sim, proporcional de TCD4, que é uma importante orquestradora da inflamação asmática,
as células efetoras do padrão TH2 não sofreram alterações e seria importante repetir o experimento com mais dias de tratamento. Obrigada!